Boa noite, galerinha. Sejam bem-vindos a essa jornada para aprender redação pro Enem e afins. Eu tô parecendo transparente com essa luz, Ave Maria. Calma aí. Melhorou. Então, para aula de hoje eu separei para vocês para explicar um pouco do contexto da redação, o que eles avaliam, a estrutura básica e como que estuda. A gente vai estudar todos os eixos culturais que eu separei. Vocês vão entender o que é eixo cultural, eu só tenho que dar essa introdução. Então aqui, algumas coisas que eu tenho que destacar antes de começar. Primeiro, que pessoas que leem e que têm acesso a séries e filmes têm um ótimo repertório já logo de início para redação em si. E as que leem, principalmente, porque elas já têm um vocabulário melhor. Mas, antes do vocabulário, a gente precisa saber a estrutura básica, porque não adianta nada você saber palavras legais para usar, mas não saber como usar, né? Então, vou apresentar aqui. Calma aí. E hoje a gente vai testar um novo formato de aula, bem legal. Aí. Então, vamos lá. Redação. Algumas coisas básicas sobre redação. Redação não é aquele bicho de 7 cabeças que normalmente falam pra gente que é no Enem. Não é, tá? É uma coisa super de boa se você entender o princípio básico. Então, vamos começar aqui. A primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês é pra tirar alguns mitos que eles colocam pra gente sobre redação. Algumas informações que eles falam pra gente colocar e não sei o quê, mas não é mentira. Não tem a necessidade de pôr. Então, aqui, vamos para as informações falsas. Primeiro, se estuda por tema. Segundo, tem que ter título. Terceiro, tem que decorar fórmula. E 4, tem que ter 4 parágrafos, assim, obrigatório. Então, primeiro, se estuda por tema. Não pode, assim, não dá para estudar por tema, porque redação no Enem, a gente nunca vai saber o tema. Então é mais fácil você entender os possíveis temas que pode cair do que estudar um tema em si, quando chegar lá na hora, cair uma coisa completamente diferente, entendeu? Então, no dia do Enem, você não vai ter tempo para pesquisar tema. Eu li essa frase e gostei, eu não vou treinar ninguém para responder a temas. É melhor você aprender a escrever bem a redação do Enem em qualquer que seja o tema, entendeu? Você saber a estrutura que tem que usar, saber como escrever independente do tema. Porque se você ficar dependendo de tema, sinto muito em lhe dizer, mas você tá lascado. Segundo é o título. A não ser que o título esteja obrigatório no enunciado, que difere de prova para prova, não tem que pôr título. Por quê? Duas razões. Primeiro, porque ele conta a linha no seu texto. E segundo, porque ele não agrega em nada na sua nota, entendeu? Ele só vai gastar uma linha à toa mesmo. E você poderia ter usado essa linha para colocar uma informação que vai agregar na sua nota. Então é melhor você deixar essa linha para o seu texto, entendeu? A outra é decorar fórmula. É legal você ter um projeto para você usar no dia da sua prova, né? Uma prova, assim, um projeto que você fez, que fala, como que fala? Esqueci a palavra, mas é como se fosse uma fórmula, só que é uma fórmula mais de boa, que você não precisa decorar, entendeu? Decorar a fórmula não dá certo, porque imagina se me dá um branco em você na hora que você tá fazendo a prova lá, você vai fazer o quê? Assim, é bem complicado, né? Então é melhor você aprender a escrever uma redação do zero, depois você cria a sua própria estrutura, e na hora da prova você vai lembrar de fazer ela de zero, entendeu? Do zero. Porque decorar fórmula não dá certo. Tudo que você decora, uma hora você esquece. O que você aprende, você não esquece. A outra é que tem que ter 4 parágrafos. Não precisa ter 4 parágrafos. Eles falam isso porque tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. E eles acham que isso tem que ser em 4 parágrafos assim fechados. Não precisa ter 4 parágrafos, entendeu? Contanto que você coloque todas as suas informações, pode ter mais, pode ter menos, enfim, depende. Então, por ser do tipo argumentativo e dissertativo, o texto exige a divisão em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Por isso, a maioria dos textos tem 3 ou 4 parágrafos. É comum desdobrar o desenvolvimento em 2 parágrafos pela fluidez da leitura, mas não é obrigatório. Então, se você conseguir escrever a sua redação em menos, não tem problema. Então, aqui a gente vai para a estrutura. Primeiro de tudo vai a introdução, que ela normalmente tem que estar em um parágrafo só, ela é de 6 a 7 linhas, com mais ou menos umas 3 frases. Mas isso depende também. O que tem que ter na introdução, que assim é obrigatório ter?
Primeiro você tem que apresentar o teu tema de uma forma que seja bem, assim, é como se fosse um trailer do que você vai escrever no seu texto, sabe? Por exemplo, assim, um assunto sobre livro, sobre leitura. Aí você começa lá a sua introdução falando sobre leitura no Brasil, contextualizando o quanto que isso é popular desde os tempos antigos. Isso. Aí no desenvolvimento você explica por que que isso acontece, por que que as pessoas têm interesse sobre isso, entendeu? Aí a gente já vem para outro ponto, que é o desenvolvimento. O desenvolvimento você vai explicar tintim por tintim e vai, assim, no finalzinho do desenvolvimento você vai colocar, assim, a proposta de intervenção, assim, a sua opinião. Não é bem uma opinião, que você não pode ter uma opinião, assim, fechada, você falar assim, eu acho que... Não. Você tem que colocar argumentos para você poder colocar a sua opinião depois. Porque você tem que explicar por que você está tendo aquela opinião. Então, nas últimas linhas de desenvolvimento, você vai colocar o começo da conclusão. O desenvolvimento tem que ser bastante explicativo, entendeu? Porque tem que ser completo o texto. E no desenvolvimento vai, tipo, tudo que você não colocou na introdução, você vai colocar no desenvolvimento. E por último, o desenvolvimento tem que ser 2 parágrafos, mais ou menos, porque ele tem que colocar bastante coisa, e é de 7 a 8 linhas, cada parágrafo. E por último, a gente tem a conclusão, que é mais ou menos um parágrafo de 8 a 9 linhas, mas depende de pessoa para pessoa. O que tem que ter na conclusão? As redações do Enem, elas são baseadas no tema, que normalmente cai em um tema social, assim, por exemplo, a influência da mídia para aparência, assim, cyberbullying, alguma coisa assim. E você tem que entender a causa para colocar colocar como argumento, sabe, a causa. Por que que acontece cyberbullying? Porque as pessoas são desinformadas, porque tem falta de... Sei lá, entendeu? Você tem que procurar isso a gente vai estudar também. Depois, você vai colocar a sua proposta de intervenção. O que você acha que poderia acontecer para isso mudar, entendeu? Eu acho que para mudar o cyberbullying, deveria ter mais pessoas conversando sobre isso na internet, entendeu? Educação na escola também é muito bom, entenderam? Vocês têm que sempre procurar uma resolução para aquele problema que foi citado no texto todo. Então, você explicou o problema todo, chegou na conclusão, você tem que colocar uma forma que você vê que pode ajudar a acabar com esse problema. Depois da estrutura, a gente vem para outra parte importante, que são as 5 competências avaliadas. O que os corretores lá da redação, eles avaliam. Então, primeiro de tudo, eles avaliam a escrita formal, que é a sua ortografia, a sua gramática, o teu vocabulário no geral. Assim, o quanto que você consegue desenvolver uma escrita boa para ler, sem erro de ortografia e tal. Segundo, é compreender a proposta da redação, que é você entender aquele tema e não fugir daquele tema o texto todo. Então, você vai escrever a tua redação toda baseada naquele texto que está falando, sem sair do lugar. Exemplo. O tema da redação foi, sei lá, um cachorro deficiente. Tá, eu vou começar a falar sobre esse cachorro deficiente, daí do nada eu vou começar a falar sobre gato, que não tem nada a ver com o assunto. Não, você tem que ficar no cachorro, entendeu? Você pode citar assim, os tipos de deficiência de cachorro, mas não pode sair do tema cachorro, entendeu? Não pode sair desse assunto, porque é o tema principal que está sendo proposto. Depois a gente vem para posicionamento e argumentação. Igual eu falei, a argumentação é muito boa quando você entende a causa daquele problema, entendeu? Então, a causa do problema da deficiência do cachorro. Quais podem ser as causas? Então, atropelamento, envenenamento, entendeu? Então, você pode usar isso a seu favor na argumentação e no posicionamento. Depois a gente vem a coesão e coerência, que é uma coisa muito importante. É coerência. Você tem que escrever o teu texto com a sua... Boa noite. Com a sua... Assim, com o seu raciocínio feito, sabe? Que não adianta nada você começar a escrever o teu texto e começar a desviar do assunto, começar a se contradizer no texto, entendeu? Que é uma coisa muito boa que eu recomendo para vocês, é que quando vocês terminarem a introdução e o desenvolvimento, vocês pararem antes de escrever a conclusão e lerem tudo que vocês escreveram. Isso ajuda muito em construir uma conclusão e principalmente a tirar uma proposta de intervenção. Proposta de intervenção. O que é? Solução para o problema trabalhado no texto. Então, toda a redação do Enem, ele vai pedir para você colocar uma proposta de intervenção, alguma dica para resolver aquele problema, sabe? Por exemplo, adolescente abandonando a escola.
Aí você chega no final, o que você acha que pode melhorar para isso? O que você acha que o governo pode fazer, as instituições podem fazer para ajudar a resolver esse problema? Então você vai colocar lá, claro que você não vai usar esse vocabulário, né? A gente vai estudar esse negócio de vocabulário também, exercitar a escrita. Mas assim, você vai colocar lá, eu acho que o governo deveria colocar políticas melhores sobre educação, eu acho que a mídia deveria contribuir mais, eu acho que as instituições deveriam, assim, serem mais atentas nesse quesito. Assim, na maioria dos temas de redação, é sempre bom usar três coisas ao seu favor na proposta de intervenção. O governo, a mídia e as instituições, entenderam? Por quê? Tudo que acontece no mundo gira em torno desses três quesitos, sabe? Por quê? O governo, ele cria leis para cada coisa que existe no nosso espaço. Então, como dever dele, ele também tem que ajudar nesses temas que normalmente caem na redação, que é esses temas sociais. A mídia, porque ela tem uma grande influência, assim como o governo, ela tem uma grande influência na sociedade. Então, ela também tem muito poder sobre isso. E as instituições, por exemplo, educação nas escolas. A gente vai lá falar sobre intolerância religiosa. Uma proposta de intervenção que dá para colocar é ter ensino religioso nas escolas de uma forma mais abrangente, para as crianças crescerem entendendo que há uma diversidade cultural religiosa. Entenderam? Então é sempre bom vocês colocarem esses três que o Enem ele valoriza bastante. Mas depende do tema também, né? Você tem que prestar atenção nisso também. Não adianta colocar uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Que daí a gente volta para o outro quesito, que é coesão e coerência. Tem que ter coerência que você vai escrever, o que você vai falar lá. Cada quesito desses cinco tópicos que eu falei vale 200 pontos. No total, eles somam 1000 pontos da redação. Depois das competências, a gente vem para uma coisa muito importante que a gente sempre tem que lembrar quando se fala em redação. Fluidez textual. Alguém aí... tem gente que lê aí? Alguém aí lê? Gosta de ler? Eu. Então, leitura. Quando você pega um texto que, assim, você tem que ficar parando, você tá lendo lá, daí você tem que parar para raciocinar o que aconteceu, porque uma coisa mudou completamente de sentido e perdeu totalmente o sentido, sabe? Começou falando uma coisa, daí já foi para outra, daí você teve que parar. Calma aí, o que aconteceu aqui? E ler de novo, sabe? Eu leio e sei que isso acontece bastante. Numa redação, isso não pode acontecer, entendeu? Não pode acontecer de jeito nenhum. A gente vai aprender a exercitar isso também, como eu falei, mas é muito importante vocês saberem que para redação tem que ter fluidez textual. O que é isso? É quando você lê o texto e você não vê que você está lendo. Nossa, como assim? Sabe quando vocês pegam um livro e começam a ler e quando vocês vão ver, vocês já leram 50 folhas, sabe? Porque estava tão fluido, assim, estava tão de boinha de ler que vocês foram. É assim que tem que ser uma redação. O corretor não pode ficar parando para raciocinar o que você escreveu, entendeu? Você tem que ir e continuar, não pode ficar fazendo parada, entendeu? Tem que fluir. Por exemplo, tá, igual vamos voltar lá para um assunto, sei lá, evasão na escola. Aí você começou falando lá da evasão da escola, aí você vai explicar o porquê que acontece a evasão, por que você acha que acontece, quais as consequências disso, como que isso atinge a sociedade como um todo, como isso atinge a cada pessoa. E quando chega na conclusão, você tem que colocar o que você acha que dá para fazer para melhorar isso, entendeu? Para não ter mais esse problema. Pelo menos para diminuir o problema. Então tem que fluir, o teu texto tem que fluir, tem que ser uma coisa natural, assim. E aí a gente vem para um outro tópico muito importante, que são os conectivos. O que são os conectivos? São palavras, né? Você pode repetir esse negócio de conclusão lá que precisa ter no texto? Exemplo que você falou que tem que ter tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ah, tá. Vou voltar aqui. Essa aqui? Não, que você falou assim, ó, que no texto tem que primeiro explicar o que aconteceu, depois a solução. Ah, tá bom, a estrutura. Então, como eu tinha falado, o texto tem que ter três coisas básicas, que é a estrutura. A redação, ela é baseada em três coisas só. Você tem que saber... A redação, na verdade, é como um texto resumido, sabe? Sabe aqueles textos que tem na Wikipédia, que é tipo de 300 linhas, explica um monte de coisa, que você lê e não entende nada? Redação tem que ser o contrário, ela tem que ter informação e você precisa entender o que você escreveu, e ela não pode ser tão comprida. Então você vai pegar todas as informações, vai filtrar para o assunto que você está escrevendo e colocar nessas três coisas. Primeiro ponto, introdução, que é sempre o primeiro parágrafo.
Pode ter primeiro e segundo? Pode, depende de caso para caso, mas a introdução sempre tem que estar no começo. O que tem que ter na introdução? Você vai fazer tipo um trailer do teu texto, você vai colocar o que você vai escrever depois. Por exemplo, evasão na escola. Você vai colocar, a evasão na escola é um tema muito discutido nas instituições sociais, porque quando os estudantes acabam perdendo interesse de estudar, enfim, você vai fazer um trailer, você não vai explicar nada, você vai fazer um trailer mesmo, colocar meio por cima assim que você está falando. Pode ser que no enunciado do Enem, às vezes, coloque informações, tipo, 90% da população de, sei lá, de tal lugar é analfabeto. Aí você pode pegar essa informação que tiver no enunciado. Gente, outra coisa muito importante. Peguem as informações que tiverem no enunciado. Ele sempre coloca. Nunca, nunca tentem se lembrar de estatística certinho, porque se você errar, isso pontua muito mal. Então, assim, tentem não colocar estatísticas exatas, a não ser que esteja escrito no enunciado, porque normalmente eles colocam. Então, a introdução vai ser o trailer, aí a gente vai para o desenvolvimento. Que a gente tem que conectar com o desenvolvimento, entendeu? Tem que ser uma coisa só. Não pode ficar parando. Tem que ser uma coisa só, tem que fluir. Desenvolvimento. O que tem que ter no desenvolvimento? Normalmente são 2 parágrafos. E no desenvolvimento você vai explicar tintim por tintim por que você acha que acontece aquilo. Porque você acha não, né? Você tem que saber o que acontece. Como que acontece a evasão social. Evasão da escola, né? Você vai pegar e vai se perguntar, sim, se perguntar. Normalmente a gente vai estudar isso, né? A gente vai estudar isso, mas assim, você tem que se perguntar. Por que isso acontece? Quais são as causas? Você vai usar isso no seu desenvolvimento para explicar, entendeu? Isso você vai usar isso como argumento. Aí você vai explicar, tintim por tintim, por que acontece, quais as consequências disso. Enfim, você vai explicar tintim por tintim. Aí você chega, assim, nas últimas linhas do desenvolvimento, você vai já conectar com a conclusão. Você vai, assim, colocar, sei lá, coloca lá, por fim, né, pelos estudos, não sei o quê. Aí você vai colocar a tua conclusão. O que tem que ser a conclusão? A proposta de intervenção e o que você acha em relação àquilo. Mas não com essas palavras, lógico. Proposta de intervenção. Você vai analisar o problema e vai pensar o que poderia ser feito para isso melhorar. Evasão na escola. O que poderia ser feito para não acontecer tanto, para diminuir ou às vezes até erradicar? O governo tem que se preocupar mais com isso, as instituições têm que ser mais atentas em relação a isso e a mídia social também tem que ajudar. Porque eu falei que a maioria dos temas giram em torno dessas 3 propostas de intervenção, que é a mídia, o governo e as instituições. Depende de caso para caso. Pode ser que em casos você use e em casos você não use. Mas normalmente são esses 3. Aí vem a conclusão, né? Daí a gente estava lá na fluidez textual e nos conectivos, já falei essa parte. Aí a gente vem para a última coisa que vocês têm que saber. Como não dá para estudar para redação por tema, porque não dá para saber que tema que vai cair, vocês têm que estudar por eixo temático, entendeu? O que é isso? Exemplo, meio ambiente. Meio ambiente é um eixo. Dentro dele tem vários outros quesitos, mas você tem que entender o básico no meio ambiente no geral. Por exemplo, poluição do ar. Por exemplo, vai que cai isso lá. Aí você vai entender por quê. Por que acontece poluição do ar? Acontece pela queima de combustível, pelo desmatamento, por não sei o que, entendeu? E meio ambiente pode ser poluição do ar, poluição da água, pode ser desmatamento. Tem vários subtemas dentro desses temas. Esses são os principais. Se a gente estudar todos esses que estão aqui, eixos, vocês vão ter muito mais probabilidade de conseguirem fazer o tema que cair na redação com muito mais facilidade, porque vocês já vão entender o que é o geral, entendeu? E só vocês filtrarem daí para aquela área. Entenderam? Gente. Por último, a gente tem o repertório, que é uma coisa muito importante que todo mundo deveria fazer, principalmente o pessoal que vai prestar vestibular e Enem, né? O que é um repertório? Sabe aqueles livros de inspiração que a gente pega e coloca tudo que a gente gosta? Tipo, pega umas fotografias, a Aesthetics lá e cola tudo lá, que é a nossa inspiração de vida, sabe? É como se fosse isso. Nesse repertório, você vai colocar filmes, séries, livros, até animes dá para colocar, e frases para você usar como material na redação. Como que faz isso?
Você vai pegar um filme. Ah, vamos pensar num filme aí. Sei lá. Meu Deus, esqueci do filme. Velozes e Furiosos, por exemplo. Você vai pegar esse filme e vai colocar lá no seu caderninho. Você vai pegar um caderno para fazer o repertório. Você vai colocar lá, Velozes e Furiosos. Aí você vai fazer uma lista de coisas que tem no filme, entendeu? Por exemplo, fala sobre carros, fala sobre... Eu nem lembro o que foi, que eu nem assisti esse filme ainda, mas... Falando sobre, sei lá, desigualdade social, entendeu? Corridas, velocidade em excesso. E vai fazer uma lista de coisas assim. Vai colocar citações, se você lembrar de alguma, que fala no texto, no filme, para você citar na sua redação. Vai ficar muito mais fácil de vocês argumentarem melhor na redação. A gente vai aprender a usar o repertório também nas próximas aulas, ao seu favor. Mas, basicamente, você vai fazer esse repertório para você pegar argumentos na hora da redação. Por exemplo, uma série que fala sobre... Nossa, eu não assisto série também. Um livro que fala sobre, sei lá... Vamos pegar a Percy Jackson, que é muito genérico, mas fala bastante coisa. Fala sobre... Bem estranho, mas fala sobre abandono paterno. Enfim, exemplo. Abandono paterno. Daí você vai colocar lá os outros problemas que fala. Sei lá, bullying... TDA, né, que fala também. Enfim, vai fazer uma lista. Daí na hora da redação vai cair lá um tema tipo, sei lá, doenças, pessoas com deficiência, alguma coisa assim. Aí você vai pegar aquela informação que você separou sobre essa série de livros e vai colocar lá. Então, na série de livros, Percy Jackson fala sobre transtorno de atenção e dislexia. Aí você vai explicar como que... Aí você tem que saber introduzir no teu texto também. Aí você vai explicar lá, e isso agrega para o bullying, né? Aí você vai explicar por que isso acontece, por causa da grande, né? Grande diversidade das pessoas que estão na escola, né? Então, basicamente, ficou bem confusa essa aula, né? Eu confesso, mas é que eu quis introduzir para vocês o assunto, sabe? Para vocês entenderem um pouquinho. A gente vai aprofundar muito, né? Sobre redação, porque tem muita coisa que a gente precisa estudar. Algumas coisas que eu queria pedir para vocês. Quem tem o costume de ler, tá de parabéns, de verdade. E eles valorizam muito isso, porque dá para saber quando a pessoa lê e quando a pessoa não lê, só lendo o que ela escreveu. Então, quem não tem o costume de ler, recomendo que tenha. Não precisa ser ler os clássicos, não sei o que, pra ser chato. Não, pega uma coisa que você gosta e lê. Porque lendo você aprende muito a escrever também. É meio clichê, mas é verdade. Se você lê, você ganha, primeiro, um vocabulário muito abrangente, você melhora na gramática, você consegue ter mais fluidez textual. E, enfim. Outra coisa também é que a gente vai começar uns exercícios de escrita. O poder do hábito. É sobre o quê? Nunca ouvi falar desse. Outra coisa também que a gente vai começar a fazer a partir dessa semana, eu vou organizar certinho, é treinar a escrita. Como que isso vai acontecer? Eu vou mandar uma imagem para vocês lá no grupo e vocês vão ter que criar um mini conto de até 300 palavras sobre aquilo, entendeu? Aí a gente vai ler junto. Ler junto não, né? Aí eu vou ler e vou ver o que tá faltando e vou apontar, eu acho que você poderia melhorar nisso. Às vezes a gente até pode corrigir um do outro, assim, que a gente precisa muito treinar a escrita para redação. A gente vai estudar os eixos temáticos que eu citei, vai estudar um pouco mais sobre a estrutura, que, assim, basicamente é isso, gente. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Certo? Vocês entenderam? Assim, a pegada? Tem alguma dúvida? Esse repertório pega em qual melhor parte? Tipo, estrutura, desenvolvimento e conclusão, em qual parte ele se agregaria melhor? No desenvolvimento e na conclusão. Porque, quer dizer, na introdução também dá pra falar. Por exemplo, assim, eu vou pegar essa série que você tá de I com aí. Anne com E, né? Vou tentar falar inglês aqui que tá difícil hoje. A gente vai pegar, sei lá, me fala um tema que fala lá. Fala sobre racismo, fala sobre intolerância religiosa, vários movimentos sociais, muitos mesmo. Isso é muito bom. Então, você dá pra pegar, vamos pegar racismo, por exemplo. Imagina que cai um tema sobre isso na redação. Você vai pegar essa série e vai começar lá o tema. Racismo é uma coisa muito abrangente na sociedade, por mais que já tenha passado tantos anos, né? Daí vai colocar lá a introdução. Daí você vai começar assim.
Na série de TV, aí cita a série, daí fala, há uma situação parecida com o personagem tal, entendeu? Dá pra você citar. Aí você vai criar o seu desenvolvimento explicando certinho e dá pra você incluir esse personagem junto, entendeu? Dá pra você desenvolver toda uma estrutura baseada nesse personagem. Entendeu? É mais ou menos assim. Aí, por exemplo, se for alguma coisa sobre educação, dá pra pegar, sei lá, frase de Paulo Freire, que eles valorizam bastante também essa. Como que fala? Quando você tem bastante repertório, sabe? Quando você conhece bastante coisa cultural, tipo, bastante escritor, bastante autor, bastante filme, sabe? Por exemplo, aquele filme é O Extraordinário? Acho que é. Então, aí você vai pegar esse filme e vai citar lá. E vai fazer o desenvolvimento em relação a isso. Aí você fala, a série é passada no século tal, onde esse assunto é muito abrangente ainda. Enfim, e no desenvolvimento, o personagem sofre muito na vida, e não sei o que, entendeu? Aí na conclusão dá pra você citar. Não, na conclusão acho que não dá pra colocar. Mas você entendeu mais ou menos como é que é, né? A gente vai aprofundar mais nessa parte. Isso funciona também com frases, como eu falei de Paulo Freire. Eles valorizam bastante quando você cita essas coisas clássicas assim. E aí você coloca lá uma frase de Paulo Freire. O filósofo, professor, não sei o quê. Paulo Freire disse uma vez, tal, tal, tal. E essa frase implica muito na área da educação, baseada no tema, não sei o quê. A explicação foi meio confusa, mas acho que vocês pegaram a ideia, né? Eu vou aprender a explicar melhor essa parte. Mas então é basicamente isso, gente. A gente vai aprofundar mais nesse tema. A aula de hoje foi só para introduzir mesmo vocês no assunto, para vocês, assim, já entenderem um pouquinho sobre isso. Acho que vocês já entenderam um pouquinho, né? Então, assim, redação não é um bicho de sete cabeças que falam. A gente vai aprender a desenvolver gramática, fluidez textual principalmente. E, enfim, vocês têm costume de escrever e de ler? Qualquer um dos dois. Mandem no chat. A gente vai começar a treinar a escrita, tá? A partir dessa semana aí, eu vou organizar certinho. E. Então, eu expliquei basicamente a estrutura da redação. Expliquei sobre fluidez textual. Que isso, quem lê sempre é bom escrever. Aí, ó, também dá pra fazer isso, uma redação por semana. Aí a gente faz por tema também. Mas então, como eu tava falando, eu expliquei basicamente a estrutura, falei um pouco sobre fluidez textual, falei sobre o que eles avaliam na prova do Enem, lá na parte da redação. E deixa eu ver. Sobre repertório também. Mas eu gravei a aula, foi bem rapidinho. Daí depois eu vou postar lá, daí você vê certinho, tá? Então, gente, assim, redação não é tão difícil de fazer, sabe? É que assim, eu também não. Eu sou meio suspeita pra falar, porque eu tenho muita facilidade em escrever, sabe? A minha vida toda eu sempre tive. Alusão? Eu não sei nem o que é alusão. Calma aí, deixa eu ver aqui. Calma aí. Referência. Não, acho que é mais ou menos a mesma coisa, mas repertório vai ser mais como um dicionário, sabe? Onde você vai colocar todos o que você já viu. Nossa, aí é triste. Mas a gente vai melhorar isso aí, tá? Então entendam que redação não é aquele bicho de sete cabeças que todo mundo acha que é. Se você entender os princípios básicos, você aprender sobre repertório, aprender a colocar suas ideias no papel do jeito que você pensa. Porque tem muita gente que tem esse problema também, né? Com a fala, que pensa uma coisa e fala outra diferente. E tem gente que tem isso com escrita, né? Pensa uma coisa, mas quando vai escrever fica diferente. Então a gente vai aprender a melhorar isso também. E aqui eu vou deixar aqui uma dica pra vocês, que é começar a escrever, gente. Sei lá, vai escrever um livro lá, pega uma história lá qualquer e vai escrevendo um livro lá, só pra desenvolver, sabe, gente? É muito bom. Quando você começa, você não consegue mais parar. Isso é muito bom, gente. Isso é muito bom. A gente mesmo consegue perceber os nossos erros lendo, sabe? É muito bom. Super recomendo. Deixa eu ver o que mais que eu tinha pra falar. Acho que era isso, gente. Então, a partir de semana que vem, a gente vai aprofundar mais nesse assunto. Vamos começar a estudar sobre eixo temático também, o que é muito importante. E é isso, gente. Tem alguma dúvida?
Podem mandar no chat. Certo. Eu gravei a aula, então eu vou postar lá depois, caso vocês queiram procurar. Foi muito confuso pra vocês? Tá. Eu expliquei um pouco rápido, porque eu me empolgo explicando sobre esses assuntos, daí já viu, né? Bom que deu pra entender. Mas eu vou explicar melhor nas próximas aulas, eu prometo que eu vou aprender a dar uma segurada, tá? Então é isso, gente. É isso que eu tinha pra passar pra vocês hoje. Qualquer dúvida, me chame no WhatsApp. E é isso. Estão liberados.